Hoje é de história do dia 24/9, ok? E a gente tá falando de história, desculpa, sobre os patrimônios históricos. Patrimônios históricos. E a gente vem falando sempre sobre os patrimônios históricos que a gente vai vindo na nossa cidade, que a gente vai sempre falando sobre eles, né? Sempre juntando. Só que hoje a gente vai fazer como está na apostila certinho. Eu vou fazendo a leitura do texto para vocês e a gente vai fazer identificar aqui. Por quê? Porque a gente vai ter um trabalho de história para amanhã, na sexta-feira. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os patrimônios da nossa cidade. Eu vou sempre deixar a luz da TV ligada aqui, ó. A minha TV bem aqui, para poder clarear um pouco o quarto, senão fica muito escuro. O quadro, né? Corria pela região a lenda de um tesouro escondido. Falava-se em alguma coisa grande e bem pequenininha, que você podia pegar à mão. Podia ter gosto, cheiro, som, ser móvel ou imóvel. Todo mundo queria achar o tesouro. Mas o que procurar? Então os moradores se reuniram. O que é um tesouro para você? Tesouro, tesouro. Mesmo são as lembranças dos meus pais, a foto do casamento, o lençol bordado pela minha mãe, a carta que meu pai escreveu para ela. Se é assim, a roupinha do batizado do filho também é um tesouro. E o caderno de receitas da minha avó, a broa de fubá que ela fazia e ninguém faz igual. Aparecem tesouros de todo jeito. Caixa de ferramentas, máquinas de costura, um medalhão, um par de brincos de ouro, um vestido de noiva, uma coleção de postais ou outras de pedrinhas. E os moradores concordaram que algumas coisas eram tesouros para a maioria deles. A imagem da padroeira que chegou aqui com os primeiros familiares, a estação do trem que não funciona mais e que está toda estragada, mas é um tesouro. O casarão do fundador, o mapa que demarcava as terras e os documentos que deu nome ao antigo arraial. O chafariz da praça, a escola onde todos estudaram, as fotos da primeira turma, a câmera lambe-lambe de fotógrafo, instrumentos da banda de música que acabou. Alguém que lembrou do toque dos sinos que todo morador entendia, do modo de fazer o queijo na roça, do sabor, do congado da festa do Rosário, de um artesanato que existia por ali, e da árvore imensa que fez sombra para muitas gerações. A gente precisa cuidar de tudo isso, preservar. E assim, aquele povo descobriu muitos tesouros que acharam, que chamavam de patrimônio. Soraya Vasconcelos, Museu Belo Horizonte. Então, ali traz alguma... Do que trata o texto, né? Trata o texto de uma forma um pouco mais lúdica, de os tesouros, né? O que é o tesouro para você? O tesouro, na verdade, é o que é importante para você. Às vezes é um bem material, às vezes não. Às vezes é um sentimento. Neste caso, eles foram explorando a cidade e foram descobrindo o que são os tesouros, que são as coisas que foram deixadas ao longo. E isso se tornou um patrimônio. Então a gente já sabe que patrimônio histórico é todo o objeto, toda o local que conta um pouco da história de cada pessoa. Porém, os patrimônios históricos, eles também Vou retornar. Ali tem umas palavras em destaque. Imóvel é que não se movimenta. Sem movimento. No caso, imóvel a gente chama também uma moradia. Ah, eu tenho um imóvel. É um local onde você fixa, né? Está fixo. Padroeira é protetora. Arraial, cidade muito pequena povoada. E congado, dança de origem africana. Então, a prof vai trazer o quê? Que o patrimônio histórico é todo objeto que eu consigo permanecer e ele me conta uma história. Só que ele também é um patrimônio cultural. Por quê? Porque ele traz um pouquinho da cultura daquele povo daquela época, né? As roupas, os sapatos, as receitas, as comidas. Então elas não surgiram do nada. Elas vêm contando um pouco da história de cada povo que fez parte daquela população. Então, o patrimônio ele é histórico e cultural.
Por quê? Porque a cultura é a história do povo. É a parte do povo naquela vivência, naquela situação, naquele momento, né? Os objetos não surgiram em qualquer lugar por qualquer coisa. Os objetos surgiram contando de uma pessoa que trouxe, de alguém que costurou, de alguém que construiu, de alguém que fez aquela comida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio cultural. A nossa cidade de Itajaí é conhecida como um patrimônio nosso cultural vem dos portugueses. Porque a gente foi colonizado pelos açorianos, né? E um pouquinho que a gente traz é a nossa questão da nossa alimentação. A gente come bastante peixe, né? Principalmente a sardinha, que também é um produto consumido muito aqui na nossa região. Na época já se consumia muito, era dos nossos principais peixes aqui nas nossas águas. Hoje não tanto, né? Mas ainda consumimos ele de bastante. Né? A gente tem várias empresas de pescado aqui na nossa região. Então isso é um pouquinho do nosso patrimônio cultural, né? É o que vem sendo contado e mostrado e trazido ao longo dos anos, de pessoa para pessoa, e se mantém vivo na história da cidade. Converse com professores e colegas sobre as questões e registre a resposta no caderno. O que são os moradores citados no texto, entenda como tesouro. Quem são os moradores que eles citam ali no texto? Tá? São quem? As pessoas daquela cidade, daquela região, né? Quais são os tesouros da sua família? Daí você vai perguntar para sua mãe, né? Ai, mãe, o que a gente determina como tesouro para a nossa família? Pode ser coisa material. O que é material? É que eu consigo pegar. Mas pode ser sentimental também, que vem de cultura para cultura, ou cultural. Ah, não. Deixa eu ver o meu. Eu tenho guardado um patrimônio, um tesouro da minha família. A minha mãe foi cozinheira há muito tempo, então ela tem um livro, um caderno de receitas. Bem antigo, assim, um caderno de receitas, desde quando ela era bem novinha. Minha mãe tem 65 anos. Então esse caderno, a minha irmã mais velha, se chama Débora, aquela que fez a receita pra vocês, ela também tem. Então elas gostam dessa coisa de receita. Então esse caderno, ela gosta de cozinhar, diferentemente de mim. Esse caderno da minha mãe é dela, ela vai ficar com esse caderno da minha mãe. A minha mãe vai deixar esse caderno pra ela. Por quê? Porque ela gosta dessa coisa de receita. E assim ela pode passar esses dois cadernos, tanto da minha mãe quanto dela, para a próxima pessoa que tem o interesse da família de ter esse tipo, que gostar desse tipo de receita, né? Elas gostam de anotar e de fazer as receitas que estão ali naquele caderno. O que eu tenho de patrimônio? Outra coisa. A prof tem o primeiro anel que a gente deu quando nós éramos pequenos para minha mãe. Eu tenho guardadinho numa caixinha e eu guardo esse anel como uma lembrança que eu sempre vou lembrar da minha mãe. Minha mãe não está viva, mas é uma lembrança que eu vou passar para frente. Ele está guardado e eu vou dar para alguém futuramente, ou mais quando eu for um pouco mais velha, e assim sucessivamente. Eu tenho tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então são lembranças de alguns momentos que a gente teve lá na infância, que eu tenho guardado hoje. Uma coisa que a prof gosta muito, que conta muito da nossa história, que conta muito da nossa vida, são fotografias, né? Hoje as fotografias são digitais, né? A prof não pode mexer no celular, porque... Mas, antigamente, a gente imprimia, a gente fazia a impressão da fotografia. Você tinha ela em papel, né? Na sua mão. Eu tenho muitos. Então, é tudo que você vê. Então, eu tenho uma caixa aqui na minha casa, eu fui lá buscar, né? Que eu tenho um pouquinho das lembranças que eu fui guardando, de coisas que eu fui guardando, que fazem parte da minha história da minha história pessoal, né? De mim mesma. E da história minha, que eu comecei a construir com o meu esposo, né? Então, aqui a prof tem, ó. Além de eu ter várias fotografias, né? Que as pessoas mais velhas gostam, né? E a prof também gostava muito, eu gosto muito de fotografia, né? Ó, a gente fazia impressão da fotografia, ó. Ó, aqui são pessoas da minha família, né? Que a gente fazia o quê? A gente tirava fotografia, a gente tirava foto, essa sacolada. A gente tirava foto e a gente guarda, né? Neste caso, essas aqui estão soltas porque eu utilizei para uma vivência no momento da minha família. Então, ó, fotografias mais antigas, né? Ó, essa aqui faz em torno de 20 anos que a prof tem essa foto. Ó, é uma foto bem antiga. E eu tenho ainda
ainda umas coisas que também fazem parte da história, né? Da minha história, da história do meu esposo. Esse aqui, ó, isso é cultural, né? Eu vou deixar para alguém, alguém vai cuidar disso, eu vou contar, né? Se um dia eu tiver um filho, ele saberá um pouco da minha história do pai dele. Então aqui, ó, é um desenho, um caderno de desenho, ó, bem antigo, ó. Até as folhinhas estão caindo, as folhinhas estão bem amarelinhas. Dos desenhos, quem fazia esses desenhos era o meu esposo, né? Meu marido. Ele fazia esses desenhos, ó. O caderno dele é bem... Ele guardou dobrado, então ele fica dobrado, ó. Ele fazia o desenho de quê? Dos desenhos infantis que ele via naquela época. Animais da natureza. Ó, aqui tem algumas coisas. Então a prof guarda com bastante carinho. Eu guardo nessa caixa de memórias, eu chamo, né? A minha caixa de memórias. São coisas que eu ganhei, que eu juntei ao longo da minha história e da história da minha família, né? Ó, então a prof guarda assim, ó. As fotografias, né? Antigamente a gente tinha esses albinhos que a gente ganhava e a gente imprimia, fazia a impressão das fotografias todas que a gente tinha na época, né? Ó, um dia de jogo do Brasil, nós fizemos a maior da bagunça, então a gente vai vendo e vai tendo memórias, né? As memórias vão voltando, né? Ó, aqui é uma foto bem antiga, eu e meu marido, que novinho. Então, é assim que conta-se um pouco da história cultural, da cultura, um pouco da história da sociedade e de quem vai fazendo parte da nossa vida, da nossa, né? Dos nossos tesouros, né? Da nossa cultura, ok? Então, continuando aqui, a prof adora mexer nessa caixa. Não mexo sempre, né? Mas ela é minhas riquezas estão ali. Como é chamado os seus tesouros? E desenhe um tesouro da família e um tesouro da cidade. Então, o tesouro da família é o que é íntimo seu. No caso, esse aqui são tesouros meus. E eu posso colocar que eu tenho fotografias, que eu tenho isso, que eu tenho um tesouro da nossa cidade, a nossa igreja matriz, as nossas praças, a nossa casa da cultura, o nosso museu e assim sucessivamente. Vou continuar no próximo vídeo.